Olá, sejam muito bem-vindos à playlist Movimento Novo Pensamento. E hoje vamos apresentar a biografia do autor Napoleon Hill. Napoleon Hill nasceu nos Estados Unidos em 26 de outubro de 1883, em uma família simples, e quando tinha 10 anos, a sua mãe faleceu. Após 2 anos do falecimento de sua mãe, o pai de Hill se casou novamente e apresentou o filho para a madrasta como uma pessoa de comportamento difícil. Ela, sem se abalar, afirmou que se tratava unicamente de um jovem com um grande potencial e que não sabia como lidar com isso. Aquelas palavras, consequentemente, tiveram um impacto muito importante na vida de Napoleon Hill. Aos 13 anos, ele começou a escrever um pequeno jornal chamado Mountain Report. Logo após, ele começou a estudar direito, mas teve que interromper seus estudos devido a problemas financeiros. Em 1908, por causa de suas reportagens para o jornal, Napoleon Hill teve a oportunidade de entrevistar o industrial Andrew Carnegie, que não era só o homem mais rico do mundo na época, mas o segundo homem mais rico que a humanidade já conheceu, depois de John D. Rockefeller. Andrew Carnegie, na ocasião com 73 anos de idade, viu um brilho diferente nos olhos de Napoleon Hill e decidiu revelar ao jovem repórter a sua crença de que seria possível, por meio de extenso trabalho de pesquisa, identificar em homens de triunfo características que poderiam ser desenvolvidas nas pessoas. Era a ciência pela qual tinha prosperado e se tornado um homem tão importante, uma espécie de fórmula para o sucesso. Uma seleção de virtudes que, se combinadas em uma personalidade, garantiriam o completo êxito de tal indivíduo. Disse que era necessário identificar as características dos homens e mulheres de sucesso e que poderiam ser implementadas pelo homem comum, contanto que houvesse um método. O milionário, então, propôs a Hill que iniciasse um grandioso projeto para investigar minuciosamente essas virtudes de pessoas triunfadoras e que desenvolvesse um curso que permitisse aos interessados desenvolver estas características. O Sr. Andrew deu a Hill exatos 60 segundos, sem que ele soubesse disso, para decidir se aceitaria ou não este desafio. Segundo milionários, os homens que tomam decisões prontamente são capazes de mover-se com uma determinação de propósitos muito maior. Disse que estava certo de que o trabalho não poderia ser cumprido em menos de 2 décadas. Afinal, fazer sucesso por 1 ano é relativamente fácil. Permanecer nesse sucesso que é o grande desafio. Porém, estava convicto também de que valeria a pena, pois o resultado beneficiaria milhões de pessoas no mundo inteiro. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos de sua vida entrevistando e investigando grandes vencedores e suas carreiras, a fim de isolar e identificar as razões pelas quais tantos e tão poucos conseguem alcançar o sucesso. Entrevistou mais de 16 mil pessoas, dentre elas os 500 milionários mais importantes da época e que mostraram a ele a fonte de suas riquezas. Ele foi consultor de relações externas da Casa Branca durante o mandato do presidente Woodrow Wilson e também o responsável por escrever e preparar os célebres discursos pronunciados pelo presidente Franklin Delano Roosevelt durante seu mandato. Dentre outras personalidades que fizeram parte da pesquisa de Napoleon Hill, temos Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Henry Ford, Elmer Gates, Theodore Roosevelt, William James Bryan, George Edmund e John D. Rockefeller. O resultado de sua pesquisa foi apresentado em 1928, o ano que publicou a sua primeira obra, A Lei do Triunfo. Antes de sua publicação oficial,
Esta obra foi submetida a banqueiros, comerciantes e professores universitários, que, pelo seu espírito eminente prático e grau de cultura superior, pudesse analisá-lo e criticá-lo. Também apresentou para as duas universidades mais importantes dos Estados Unidos da América para que examinassem atentamente a obra para corrigir ou eliminar as declarações que parecessem sem base do ponto de vista econômico. Nem uma única modificação foi proposta. Este livro foi o primeiro tratado mundial sobre formação de líderes e até hoje se apresenta como um dos livros mais estudados do mundo. Hill concluiu que uma das principais características que estes homens tinham em comum é que elevava as suas lideranças era a aplicação do Mastermind. Ele apresentou formalmente, nesta obra, o conceito sobre o que é Mastermind e como aplicá-lo. Napoleon Hill, além de pioneiro no estudo do comportamento humano para o sucesso, ainda é provavelmente o pensador que mais inspira outros autores nessa área do conhecimento. Atualmente, o The Napoleon Foundation protege a memória de Napoleon Hill e divulga suas ideias e trabalhos em todo o mundo. Bom, agora vamos para uma observação controversa. A autenticidade de muitas das afirmações de Hill foi amplamente contestada. A colaboração de Napoleon Hill com Andrew Carnegie nunca foi confirmada pelo próprio Andrew Carnegie ou pela propriedade de Carnegie, e Hill alegadamente só começou a fazer declarações de entrevistar Carnegie depois que ele morreu. Além dos escritos de Hill, não há relatos da reunião ocorrendo. O biógrafo de Carnegie, David Nashel, afirmou que não encontrou nenhuma evidência de qualquer tipo de que Carnegie e Hill já tenham se conhecido ou que o livro seja autêntico. A linguagem do Carnegie de Napoleon Hill difere do próprio Carnegie em seus livros e sua autobiografia, que se assemelham muito mais a uma pessoa de negócios do que a de um guru. As Regras de Ouro de Napoleon Hill, de 1919, A Lei do Triunfo, de 1928, Os Degraus da Fortuna, de 1930, Quem Pensa Enriquece, ou Pense e Enriqueça, de 1937, Quem Vende Enriquece, de 1939, Como Vender Seu Caminho pela Vida, de 1941, A Chave Mestra das Riquezas, de 1945, Mais Esperto que o Diabo, de 1948, Um Ano para Enriquecer, de 1953, Sucesso Ilimitado, 1954, Chaves para o Sucesso, 1959, A Ciência do Sucesso, 1961, Como Aumentar o Seu Próprio Salário, 1963, Atitude Mental Positiva, 1964, Paz de Espírito, Riqueza e Felicidade, 1967 e Sucesso e Riqueza pela Persuasão, de 1970. Todas essas obras são de Napoleon Hill. A mais conhecida é Quem Pensa Enriquece ou Pensa e Enriqueça.